Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 10 de novembro de 2025, começando a semana na segunda-feira, agora são aproximadamente 11h53 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado no calendário norte-americano. Tivemos um dia bastante positivo, pessoal. O impasse do shutdown veio à tona já no dia de hoje, com grandes possibilidades de um acordo entre democratas e republicanos. Acabou saindo esse acordo já no Senado, já com sua aprovação. Ao que parece, os trâmites voltam para a Câmara dos Deputados e, posteriormente, para a presidência da República. Ao que parece, pessoal, teremos, né, um final bastante esperado em relação a esse acordo e tivemos aí quase 40 dias, né, de impasse, né, o mais longo da história, inclusive, né, ao que tange essa guerra orçamentária entre republicanos e democratas. Felizmente, ao que parece, teremos um final feliz e, quem sabe, teremos um horizonte mais positivo aqui nos mercados, principalmente no de criptomoedas. Então, pessoal, dando sequência, tivemos aí forte alta em S&P, uma performance de 1,54, Dow Jones alta de 0,81 e Nasdaq puxando a dianteira, uma forte alta de 2,27. Já o Bitcoin, pessoal, seguiu aí o humor dos mercados, né, das três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Tivemos no diário também uma alta, para ser mais exato, 1,24 de performance. Neste momento, para nós, preço a mercado US$ 106.535. Então vamos ver o que rolou após a última análise, pessoal, na quinta-feira. Quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira, dia 11. Então, pessoal, basicamente nós estávamos aqui, ó, nessa região, fizemos algumas atualizações, né? Questão do suporte, né, a proximidade dos 99. Tínhamos um cenário bastante interessante, pessoal, principalmente ao que tange a possibilidade de reação por parte dos compradores. A primeira foi a identificação desse candlestick, né, em sua formação no diário na quarta-feira. Então a gente identificou aí, né, que o volume comprador acabou sobressaindo em relação ao volume de venda na quinta, ou seja, era um ponto positivo. A gente também analisou a questão, né, pessoal, desses dois candlesticks foram formados aí no dia 4 e 5, dois martelos, né, um volume comprador teoricamente expressivo, formação de um fundo duplo, acabou confirmando novamente esse fundo duplo, né, aqui teoricamente expandindo a linha do tempo, né, então são mais dias, ou seja, acaba caracterizando ainda mais força. E tínhamos, né, uma possibilidade sim de reação, pessoal. Nossa referência seria ali, quem sabe, né, a proximidade aí da nossa zona de patrulha ou resistência diagonal, né? Teoricamente fazendo alusão aqui a essa sequência lógica de topos descendentes, unificando, né, esses topos desde a sua formação lá no topo histórico, tá? Então, acho que ficou bem dentro aí, pessoal, do que a gente tinha como possibilidade. Mais uma vez respeitando as nossas marcações. Evidentemente, a gente utiliza aqui nas análises princípios e fundamentos básicos. Então, para quem não assistiu a análise da quinta-feira passada, dá uma olhadinha. A gente traz aí esse spoiler. É óbvio que a real possibilidade de aprovação do fim do shutdown
lá nos Estados Unidos traz também, né, uma certa ajuda, pessoal, mas sabemos que o gráfico nos diz muitas coisas e, obviamente, a gente precisa estar atento a esses detalhes na tentativa aí de buscar oportunidades. Beleza, pessoal? Então, felizmente, tivemos aí uma ligeira recuperação do Bitcoin. A gente ainda tem um cenário bastante desafiador, mas vamos por partes, né, seguindo aqui o processo. E aí, o que que a gente percebe, tá, pessoal? A gente vê que desde o dia 5 a gente vem com o volume comprador prevalecendo, isso é um ponto positivo, mas a gente chegou em uma região importante aqui, tá, pessoal? Primeiramente, a média de 20 períodos no diário, a gente percebe que os compradores tentaram, né, buscar níveis acima da média, porém, de um primeiro momento já houve a retração, né, caracterizando aí potencial conflito de interesse, inclusive fazendo também um link com a mínima aqui desse dia, né, pessoal? A gente tem aqui um candlestick com padrão de força, então teoricamente reforça, né, o potencial conflito de interesse. E também, né, pessoal, a gente está próximo aqui da nossa zona de patrulha ou ponto de decisão, tá? Eu acho que aqui será fundamental a gente analisar justamente porque, né, pessoal, ou a gente consegue, né, confirmar o rompimento para que possamos, quem sabe, buscar a região lá do 116 ou seguindo aí a sequência lógica, pessoal, a gente poderá novamente ter a recusa de preço, né, e teoricamente buscar níveis inferiores novamente, tá? Então, a gente percebe aí topos e fundos descendentes, né? Então, quem sabe, né, havendo a recusa de preço, a gente vai buscar um fundo mais abaixo aqui dos, né, 99. Só que a gente tem um desafio, primeiramente, tá, pessoal? A gente precisa confirmar o rompimento dessa média. Teoricamente, o preço precisa fechar acima aqui da região próxima aí dos 107.200. Né? Amanhã será um dia importante, justamente porque, havendo esse fechamento, a gente pode tentar almejar, sim, a busca aqui, né, pessoal, por essa região. Aí sim, a gente vai ter que analisar de forma minuciosa para nós aqui próximo do 109,5. Então, reflete mais ou menos dentro do que a gente analisou na semana passada, pessoal. O range aqui, né, o nível de preço bem próximo daquilo que a gente almejava. E, obviamente, né, tendo ênfase nesse primeiro desafio, né, a gente analisar aqui como é que será o comportamento do preço. Então, vai ser imprescindível, né, reduzir o tempo gráfico, analisar volume, estrutura de preço. Obviamente, a gente torce, né, para que haja confirmação de rompimento, né, e os compradores, né, consigam dar continuidade aqui na busca por níveis superiores de preço. É um desafio bastante grande, pessoal, né, teoricamente, porque a gente altera a estrutura de preço, né? A gente tem uma estrutura descendente até então, teoricamente, é, precisa ter, né, costas largas, ou seja, bastante dinheiro, né, para que você consiga mudar o rumo, né, do traçado aqui no preço do Bitcoin. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A gente vai se aproximando aí de pontos muito importantes, justamente porque, como eu mencionei, pessoal, mudando a estrutura, muda-se a engrenagem, né, aquilo que está delineado para nós, e aí o cenário ele pode mudar de uma forma bastante peculiar e, obviamente, a gente vai precisar estar atento a esses pequenos detalhes, justamente tentando se antecipar, né, pessoal, a essas movimentações. Então, esse é o intuito aqui do canal, tentar trazer para vocês aí um certo presságio. Obviamente, a gente tem acertado as análises muito mais do que errado, mas a gente traz um contexto completo, né, pessoal? Um cenário
pouco mais abrangente, até para facilitar aí o entendimento de todos. Então, acho que é isso. Aqui no gráfico a gente está próximo de regiões importantes, né, pessoal? Níveis importantes, né? Vamos ver se a gente terá competência, né? Primeiramente, para conseguir manter o preço acima aqui dos 107.300 aproximadamente, 107.200. Tá? Sempre regiões, pessoal, nunca com exatidão. Uma hora ou outra a gente vai acertar com bastante exatidão, mas a gente já sabe que aqui na região próxima aí dos 109,5, um conflito de interesses grotesco, gigantesco, tá, pessoal? Muito cuidado aqui nessa região, caso o mercado venha buscar, justamente porque é um ponto de decisão e aí tem que tomar cuidado, né? Ficar de fora, analisar com muita frieza, né? E aí sim a gente sabe, né, dos potenciais acontecimentos, né, que teremos, né, diante desta região, evidentemente, né, concretizando aqui o rompimento dessa média. Lembrando, tá, pessoal, que aqui a gente pode ter um bate-cabeça mais intenso e, obviamente, o preço não se mantendo acima disso, a gente pode ter sim, de primeiro momento, uma recusa de preço e, obviamente, a gente vai, né, analisar como é que estará de volume, formação de candlestick. Neste momento, para nós, aqui no atual, né, no tempo gráfico de 4 horas, a gente apresenta aí um bom volume comprador, né? Um candlestick querendo, né, se caracterizar com força ainda em indefinição, tá, pessoal? A gente não tem uma formação exata para esse candle ainda, mas a gente tem 55 minutos, né, até o seu fechamento. Mas denota aí que os compradores, de fato, né, eles estão tentando manter o preço acima da média, quiçá, né, pessoal, buscar aqui a zona de patrulha próxima aí do 109, 109,5, tá? Vamos ver se a gente consegue se aproximar e aí sim é um ponto importantíssimo com um conflito gigantesco. A gente vai precisar analisar com muita cautela e tentar, né, recolher evidências condicionantes ao ponto de imaginarmos se teremos, né, confirmação do rompimento ou recusa de preço. E aí, pessoal, a gente volta a buscar níveis inferiores. Então, estamos no meio do processo, de olhos atentos, todos juntos. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes em níveis específicos de preço. Então, pessoal, na região do 110, a gente tem aí 17,7 milhões de dólares posicionados. Então, faz sim um pouco de sentido pela questão da proximidade aqui, pessoal, da nossa zona de patrulha. Então, mais uma vez reforçando aí a cautela nessa região. Eventualmente você vê o preço se aproximando aqui, já sai comprando igual um maluco, achando que o Bitcoin vai voltar para o topo histórico de imediato, 150 mil, enfim. Muito cuidado, pessoal. Então, a gente tem bastante lotes posicionados aqui na proximidade da nossa zona de patrulha e posteriormente região de 115, 116 é a nossa outra resistência mais acima. Total sentido também, pessoal. Aí, evidentemente, a gente concretizando esse desafio, a gente pode imaginar a busca por aquela região. E pelo lado dos compradores, a gente vê um livro bem pulverizado aqui, pessoal. Nada, nada, nada de barreira. Pouco mais aqui na região dos 99, 99, 98. Continha de bar aqui, a gente tem pouco mais de 20 milhões posicionados. Faz um pouco de sentido também, em virtude de que é mais ou menos a região aqui do nosso suporte, tá, pessoal? E aí a gente já teve duas retrações nessa região, evidentemente, havendo a recusa de preço ou aqui na média ou aqui na zona de patrulha, a gente poderá buscar novamente essa região dos 99, evidentemente haverá
ou grande possibilidade aí de retração por parte dos compradores, porém vai enfraquecendo este nível, tá, pessoal? Então, novamente, quando a gente tem diversas retrações em um nível específico de preço, vai se enfraquecendo ao ponto, né, de aumentar aí a facilidade no caso de rompimento, tá? Então, muito cuidado nesse ponto, mas ainda temos lotes aqui na proximidade. E aí, posteriormente, só lá nos 95, aí sim, a gente tem 15 milhões de dólares posicionados. Porém, é uma região mais abaixo, pessoal. Talvez faça alusão aqui, né? A gente teve bastante bate-cabeça aqui, são múltiplos encontros de abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Então, evidentemente, faz sentido, mas vamos, né, é, manter a calma, né? Acho que não, nesse momento não vale tanto a pena a gente analisar aí os lotes em níveis tão distantes do preço a mercado. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A análise de hoje é mais ou menos o cenário aí do que está rolando, os níveis, né, que vocês devem estar atentos, justamente porque estamos próximos aí, né, de pontos importantes em que poderemos simplesmente mudar a estrutura de preço, a engrenagem, e aí sim, quem sabe, né, pessoal, termos, né, um cenário mais positivo diante desses últimos dias ou até semanas, né? A gente tem aí Bitcoin retroagindo já há algum tempo, mas a gente tem fé em Deus de que teremos um mês muito melhor e quem sabe dezembro seja, né, o último mês aí para nos trazer bastante alegria e obviamente din-din no bolso. Fechado? Então, pessoal, é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.